Bom, meu povo, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É uma grande satisfação poder me dirigir a vocês para juntos meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. A carta que Paulo escreveu a Efésios, no seu capítulo de número 2, tem uma beleza e uma singularidade muito profunda. Nesse capítulo de número 2, Paulo apresenta para nós as duas realidades do ser humano. A realidade do homem sem Cristo e a realidade do homem com Cristo. Ele vai nos apresentar aqui o homem sem Cristo, o homem sem Deus. Ele é morto em seus pecados e em seus delitos. Ele é escravo dos seus desejos, é escravo das suas vontades, é escravo do sistema que domina o mundo, é um filho da ira, um filho da desobediência. Mas a partir do momento que ele conhece a Cristo, que ele está em Cristo, ele é alvo da graça salvadora de Deus. E ele passa a gozar de uma nova realidade. Ele passa agora a ser herdeiro das bênçãos espirituais. Ele passa agora a ser herdeiro da vida eterna. Ele passa agora a ter a vida plena que Cristo pode oferecer. Ele passa agora a desfrutar de um lugar dentro da família de Deus. E que tudo isso é resultado da graça salvadora e não do mérito humano. Então, para nós passarmos da condição de morto para a condição de vivo, espiritualmente falando, da condição de escravo para a condição de liberto, da condição de alguém que era filho da desobediência, da ira e da maldade e do pecado para a condição de filho de Deus, nós precisamos dessa graça salvadora, dessa graça regeneradora do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele tem nos providenciado através do seu sublime sacrifício na cruz do Calvário. Mas Paulo vai dar continuidade a esse discurso e a partir do versículo 11 ele vai apresentar outros dois conceitos. Ele vai falar sobre a circuncisão e a incircuncisão. É um tema, um assunto que é mais tratado no Antigo Testamento, mas que também tem um simbolismo para o Novo Testamento. Paulo não vai trazer esse assunto à toa, de maneira aleatória. Ele traz esse assunto por alguns motivos. Em primeiro motivo, ou em primeiro lugar, havia naquela época, dentro da igreja primitiva, um desentendimento entre a necessidade ou a não necessidade de se praticar a circuncisão. Havia dentro da igreja algumas pessoas que acreditavam que os novos convertidos precisavam passar pelo processo da circuncisão para poder ser aceitos na comunidade da fé. Outras pessoas, entre os quais o apóstolo Paulo, acreditavam que isso não era necessário, que a circuncisão como um ato físico era destinada apenas ao povo de Israel nos tempos antigos e que agora, após Cristo, a circuncisão que importava não era a física, mas a circuncisão espiritual que acontece no coração humano. Essa visão foi a visão que prevaleceu a partir do primeiro concílio em Jerusalém, que é narrado para nós lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15. A circuncisão, para quem não sabe, era um ato mediante o qual era retirado parte da pele do prepúcio dos meninos com 8 dias de nascido em todo Israel. Isso começou lá há muito tempo com Abraão e era um símbolo do pacto, da aliança de Israel com Deus, do pacto que havia entre Deus e aquele povo. A circuncisão era o principal símbolo, era um símbolo que marcava todos os homens daquela nação. E era muito importante, muito significativo para eles. Embora no Antigo Testamento mesmo se ressalte que o mais importante era que houvesse sinceridade, que nada adiantaria para eles fazerem atos exteriores, como sacrifícios, as festas solenes, as ofertas e a própria circuncisão, se não houvesse também uma sinceridade, uma inteireza de coração, porque Deus sempre priorizou essa parte, esse sentido, porque todo o resto, sem a obediência, sem a sinceridade, acabaria se tornando supérfluo, se tornando banal. E Paulo vai trazer esse tema, primeiro por esse motivo, essa disputa que havia, mas também para ensinar um princípio espiritual para aquele povo. Ele vai dizer, olha, antes vocês que eram gentios, que viviam sobre uma antiga vida, um antigo costume, vocês não eram
pertencentes à circuncisão. Vocês não eram herdeiros das bênçãos da promessa, das bênçãos da aliança. Mas agora, através de Cristo, vocês se tornaram herdeiros. Vocês passaram a fazer parte de uma nova aliança, de um novo pacto, de um novo acordo, de um novo concerto, que é o concerto com Cristo, o acordo com Cristo. Uma aliança que foi conquistada para nós através do sangue de Cristo. Vocês não vão precisar da circuncisão feita na carne pelos homens, mas sim da circuncisão feita pelo Espírito, através de uma transformação, de uma mudança de realidade, de uma mudança de perspectiva. Porque antes vocês estavam mortos em vossos pecados, agora vocês têm vida, e vida plena em Cristo. Antes vocês não eram um povo de Deus, agora vocês podem ser povo de Deus. Antes vocês viviam como estrangeiros, forasteiros, peregrinos. Agora vocês fazem parte da família de Deus. E o versículo 12, provavelmente ele é o versículo mais significativo dessa parte, desse trecho que nós estamos analisando. No versículo 12, e eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. E a propósito, a nossa discussão de hoje é baseada em Efésios 2, do versículo 11 ao versículo 22. E diz assim o versículo de número 12: estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a realidade do homem sem Cristo. Essa era a nossa realidade sem Cristo. Essa é a realidade do mundo, do homem sem Cristo hoje. Não tem perspectiva, não tem esperança, não tem Deus no mundo, não pode herdar as bênçãos espirituais, não pode herdar as bênçãos da aliança, da promessa, não pode gozar da presença gloriosa do Espírito Santo, não pode uma infinidade de coisas, e ainda está entregue às suas próprias paixões, à sua própria cobiça, à sua própria vontade, está ao sabor do vento, está como um escravo do pecado, escravo do mundo, do sistema mundano, um escravo das vãs filosofias do mundo, literalmente morto espiritualmente. E é isso que Paulo apresenta lá no início do capítulo 2, e ele continua discutindo, agora apresentando novos conceitos para trazer um entendimento para os Efésios. Tanto o entendimento para o sentido da realidade que eles estavam vivendo, como eu disse anteriormente, da confusão que havia entre a necessidade ou não da circuncisão, como para a realidade espiritual. Eles estavam dizendo, olha, Paulo estava querendo explicar para eles, vocês agora fazem parte de uma nova realidade, vocês agora têm uma nova condição. Quem garante isso para vocês não é uma circuncisão feita fisicamente, mas é a circuncisão feita espiritualmente. Vocês se separando do mundo e se ligando a Cristo, se unindo a Cristo para gozar de uma nova vida, de uma nova realidade em Cristo. Paulo vai frisar algo muito importante. No versículo 12 que nós lemos, ele diz, naquela época, ou no versículo anterior, no versículo 11, ele diz, antes vocês eram isso, agora vocês já são outra coisa. Naquela época vocês viviam sem Cristo, agora vocês vivem com Cristo. Há uma diferença entre o eu, entre o nós, na época que estávamos sem Cristo, para o eu e o nós, na época que estamos com Cristo. Sem Cristo estávamos mortos como escravos do pecado, agora com Cristo nós estamos livres como filhos de Deus. Temos uma nova realidade, uma nova condição. E nós podemos fazer uma comparação muito significativa entre essas duas realidades do ser humano. A realidade de um homem sem Cristo é uma realidade deplorável, uma realidade triste, lamentável. A realidade do homem com Cristo é uma realidade gloriosa. E nós, pela graça do nosso Senhor, podemos desfrutar dessa realidade. Agora, se olharmos ao mundo em volta, nós vamos ver como triste é a realidade de um homem sem Deus, de um homem sem Cristo. Como diz o hino antigo, ele é um pobre miserável que só vive a pecar. O hino, ele diz assim, eu comparo a vida de um homem sem Deus com uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão, é um pobre miserável
e só vive a pecar. Essa é a vida do homem sem Deus. Essa é a vida da humanidade distante de Deus. É só você olhar em volta e você vai constatar isso. Nós estamos vivendo um dos períodos mais críticos dos últimos anos, seguramente o mais crítico do século XXI. É um período duro, difícil, de muita tristeza, de muita dor. Milhares de pessoas têm perdido a vida, milhares de famílias, milhões de famílias em várias nações estão sofrendo, estão padecendo privações, padecendo necessidades. E em meio a tudo isso, que deveria gerar comoção, que deveria gerar solidariedade, nós estamos testemunhando o surgimento de muitos enganadores, de muitos aproveitadores, de muitos oportunistas, de muitas pessoas que estão usando desse momento e desse cenário para benefício próprio, para ganho pessoal, para satisfazer o seu ego, satisfazer os seus interesses pessoais, para ganhar mais poder, para ganhar mais dinheiro de maneira ilícita. Ganhar dinheiro não é o problema, não é o pecado, mas quando você ganha de maneira ilícita, de maneira injusta, baseado na ganância e na ambição, isso sim. Então nós vemos pessoas fazendo isso hoje. Venda e compra de produtos superfaturados, equipamentos superfaturados para socorrer as pessoas, desvio de verba pública, propina e suborno para cá, negociatas, pessoas praticando preços injustos, enfim, é uma situação triste. E a gente ainda vê muitas pessoas usando esse momento para um oportunismo político, para tentar crescer, para tentar aparecer, para tentar ganhar alguma coisa nas próximas eleições. Tudo isso revela a natureza de um homem sem Deus, a condição de um homem sem Deus. Um homem totalmente entregue ao pecado, entregue às suas próprias paixões. Um homem que é capaz de satisfazer as suas vontades, custe o que custar. É capaz de tudo para atingir o seu objetivo pessoal. Ele passa por cima de qualquer pessoa, ele mente, ele trapaceia, ele faz coisas absurdas, tudo isso para satisfazer a sua sede de poder, a sua sede de dinheiro, a sua vontade de aparecer. Nem que para isso mais pessoas tenham que sofrer, mais pessoas tenham que padecer necessidade, mais pessoas tenham que morrer para isso. Ele não importa, ele vai fazer o seu discursinho demagogo, o seu discursinho bonito, mas na realidade com as suas ações está procurando satisfazer as suas próprias vontades. Outros estão tentando de alguma forma se locupletar, ganhar mais dinheiro e enriquecer através do sofrimento alheio, e isso é algo triste, terrível, que revela a condição de um homem sem Deus, de um homem que é escravo do pecado, escravo do seu desejo. E essa, infelizmente, é a realidade da nossa sociedade, é a realidade da humanidade. Não é de agora, é de sempre. Desde que o pecado habitou o mundo, desde que o pecado entrou ao mundo, ele passou a fazer parte da condição humana, da natureza humana. Como eu disse no vídeo anterior, ele está internalizado, ele é integrante da nossa natureza. E quando nós não temos Cristo, essa velha natureza, essa natureza pecaminosa, ela ganha terreno nas nossas vidas e ela começa a nos dominar. Por isso que a Bíblia diz que essas pessoas vivem como escravas do pecado. As pessoas que não têm Cristo, elas vivem como escravas do pecado, como escravas do medo, como escravas da sua própria cobiça, entregues aos seus desejos e aos seus anseios, sem mais nada se importar, sem outra perspectiva. Então, essa é a realidade de um homem sem Cristo. Paulo fala, naquela época vocês estavam sem Cristo, estavam sem Deus no mundo, sem esperança. E isso é algo dramático, é algo terrível para qualquer ser humano. Um ser humano sem Deus no mundo, ele está perdido, ele está desnorteado, ele constrói a sua vida sobre alicerces frágeis, ele constrói a sua vida sobre uma falsa segurança, sobre uma falsa esperança. Quando acontece qualquer problema, tudo desmorona, ele entra em desespero, ele se dá conta do vazio imenso que ele tem no seu peito, ele se dá conta da sua vulnerabilidade, da sua carência, da sua incapacidade de lidar com os seus próprios problemas. E isso é uma coisa que nós podemos hoje testemunhar com ainda mais força no mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo caótico. Paulo frisa essa condição.
Naquela época, ou seja, no passado, quando vocês não conheciam Cristo, essa era a realidade de vocês não tinham Deus no mundo, estavam por aí. E ele não está falando necessariamente de uma religiosidade, ele está falando de uma condição sem o Deus verdadeiro. Muita gente cultua vários deuses, muita gente tem muitos rótulos, até rótulo de que são cristãos, mas não tem um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo com Deus, não vivem em obediência à palavra de Deus. E isso é o que faz toda a diferença nas nossas vidas. O que faz diferença na minha vida e na sua vida é o relacionamento pessoal que eu tenho com Cristo. É a minha comunhão com Ele, a minha intimidade com Ele, que só se dá mediante a obediência à palavra dEle, mediante a presença dEle na minha vida, mediante a minha entrega total a Ele. E é isso que o mundo precisa, é isso que todos nós precisamos, nos entregar por inteiro, completamente, a Cristo e ter uma íntima comunhão com Ele, ter um relacionamento pessoal com Ele, seguindo a palavra dEle, seguindo o testemunho dEle, vivendo em conformidade com a vontade dEle, para que nós gozemos dessa nova realidade. Que realidade é essa? A realidade de ser um filho de Deus, a realidade de ser um herdeiro das bênçãos espirituais, a realidade de ter uma vida plena em Cristo, a realidade de fazer parte desse novo acordo, dessa nova aliança. Paulo vai apresentar isso para nós a partir do versículo de número 17, que você também pode acompanhar aí na sua Bíblia ou no seu aplicativo, se essa for a sua situação. Versículo 17: E vindo ele, proclamou a paz para vocês que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, essa é a vantagem de ter um relacionamento com Cristo. Essa é a nova realidade do homem que conhece a Jesus, de um homem que tem um encontro com Cristo. Ele sai de uma condição de morte para uma condição de vida. Ele agora é edificado, ele faz parte do edifício que é a igreja. Ele faz parte agora desse corpo que é bem ajustado, que é o corpo de Cristo. Ele agora é um membro da família de Deus. Ele agora é um concidadão dos santos. Ele agora é herdeiro das bênçãos espirituais. Ele agora é herdeiro da vida eterna, ele agora desfruta da presença de Deus. Ele foi reconciliado com Deus mediante Cristo. Por intermédio de Cristo, ele tem agora livre acesso à presença do Pai. Ele desfruta dessa maravilhosa graça. Ele desfruta de todos os frutos, de todas as bênçãos que advêm desse relacionamento com Deus. Então há essa modificação de realidade. E é essa a intenção que o apóstolo Paulo tem ao falar nesse capítulo de número 2 de Efésios. É muito importante que você leia desde o versículo 1. Hoje nós focamos mais a partir do versículo 11. No vídeo anterior nós já tínhamos trabalhado a partir do versículo 1 ao 10. Mas se você puder ler em sua casa todo o capítulo 2 de Efésios, você vai entender que há uma oposição entre a velha realidade do homem sem Cristo para a nova realidade do homem com Cristo, que através da graça, Cristo salva o homem dos seus pecados, liberta o homem dessa escravidão do pecado, traz esse homem para uma nova vida, para uma nova realidade e integra esse homem à família de Deus. E isso é algo muito grande, isso é algo muito transformador, isso é algo que muda completamente a nossa visão, a nossa perspectiva. Lembra que lá no versículo de número 12, que a gente já leu, Paulo fala que antes, quando não tínhamos Cristo, vivíamos nesse mundo sem Deus, vivíamos também nesse mundo sem esperança. A esperança é a confiança, a certeza das coisas que vão acontecer. Então nós vivíamos sem uma perspectiva.
Nós vivíamos sem um sentido para a vida. Nós não tínhamos uma base, um alicerce sólido, seguro. Nós não tínhamos certezas. Tudo era dúvida, tudo era insegurança, tudo era incerteza, tudo era provisório, fugaz, passageiro. Mas agora que nós temos Cristo, nós passamos a ter uma noção de eternidade. Nós passamos a ter uma noção do que é verdadeiramente viver. Os nossos olhos se abrem e a gente consegue enxergar a beleza da graça de Deus, a beleza desse relacionamento com Deus, a beleza das bênçãos espirituais, a riqueza das bênçãos espirituais que Cristo nos provém mediante seu amor, mediante sua misericórdia. Nós passamos a desfrutar agora de uma nova condição. Nós passamos a ser aquilo que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. Já não somos mais escravos do medo, já não somos mais escravos do pecado, agora somos filhos de Deus por adoção. Somos filhos de Deus no Espírito. Nós olhamos para a humanidade e nós vemos que o mundo, que os homens caminham como escravos do medo, escravos do pânico, escravos do desespero e do pecado. Mas nós que temos a Cristo, nós podemos caminhar com convicção, com esperança, com certeza de que Deus está sempre conosco, de que a presença de Cristo é superabundante em nossas vidas, de que a graça maravilhosa do Senhor é o que nos salva, o que nos redime dos nossos pecados, é o que nos faz viver uma vida plena, que mesmo quando falta alguma coisa, mesmo quando falta comida na mesa, quando falta o dinheiro no bolso, mesmo quando calamidades estão acontecendo ao nosso redor, nós conseguimos ter um sorriso no rosto, nós conseguimos caminhar com expectativa, nós conseguimos caminhar com um brilho no olhar, com a cabeça erguida, tendo a certeza da palavra de Deus, tendo a certeza da fidelidade de Deus, tendo a certeza de que tudo está sob o controle de Deus, sob a vontade de Deus. Que se Deus permite que algo aconteça, é porque Ele tem um propósito muito grande e que nós precisamos atentar e aceitar e receber esse propósito, muitas vezes sem nem mesmo entender. Então toda essa realidade nova que Cristo providenciou para nós, nos faz viver uma vida diferenciada, uma vida plena. E é essa vida que nós precisamos encontrar. Olhando ao cenário que nós estamos vivendo, nós vemos que a coisa que o mundo mais precisa hoje, mesmo com todos os problemas que nós testemunhamos, não é de nível físico, não é de nível material, de nível natural, de nível da ciência ou da tecnologia. O que nós mais precisamos hoje é do nível espiritual. Na época da Segunda Guerra, o general MacArthur ele falou que aquela guerra não era simplesmente uma guerra bélica de armas, uma guerra material, mas era sobretudo uma guerra espiritual, e que as soluções para aquela guerra não era baseada nas bombas, mas na vida espiritual dos homens, que os homens precisavam se voltar para Deus. E hoje, no meio dessa pandemia que nós vivemos, podemos dizer que não é apenas algo físico, não é apenas algo do nível material, do nível natural, mas que também é algo espiritual, e que nós precisamos lutar, e que nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, clamar e buscar a presença dEle, porque nós hoje desfrutamos de uma nova realidade nele. Antes, como disse Paulo, vivíamos sem esperança, vivíamos sem Deus no mundo, vivíamos sem Cristo, mas hoje não. Hoje nós vivemos com Cristo, e hoje nós temos esperança, e hoje nós temos a presença de Deus, e é por isso que nada pode abalar a nossa fé, porque a nossa fé está firmada nele, a nossa esperança está firmada nele, a nossa confiança está firmada nele. Então abra o seu coração, deixe que a presença de Cristo te encha, deixe que a presença de Cristo transborde em você, deixe Ele mostrar a você os maravilhosos frutos da graça, a maravilhosa vida que é viver uma comunhão com Ele. Deixe Ele revelar a você que você agora é um membro da família de Deus, que a sua vida esteja sempre na presença do Altíssimo, que você possa, dia após dia, ter um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com o nosso Senhor Jesus. Eu oro a Deus
para que Ele abençoe a sua casa, a sua família, abençoe a sua vida, para que Ele toque no seu coração e para que você possa desfrutar de uma comunhão com Ele a cada dia, mais e mais e mais. Que a graça do nosso Senhor esteja com vocês e que juntos nós possamos atravessar esse momento difícil que vivemos, tendo a confiança, tendo a convicção de que tudo está debaixo da graça de Deus, está debaixo da vontade de Deus, do seu poder, que nada foge ao controle do nosso Senhor e que nós, como filhos de Deus, que é a nossa nova realidade, nós podemos desfrutar confiadamente de todas as bênçãos espirituais que Ele nos traz. Então não temas, siga firme, você já não é mais um incircunciso, você já não é mais escravo do medo, você já não é mais escravo do pecado, você agora é um filho de Deus. Viva como um filho de Deus. Ser filho de Deus não significa ser maior ou melhor que ninguém, nem passar por cima de ninguém. Não significa que você vai vencer tudo e todos. Não é uma pregação triunfalista. Eu não sou adepto da teologia da prosperidade. Não sou adepto dessa baboseira de triunfalismo. Eu quero dizer a você que ser filho de Deus é gozar de uma nova realidade espiritual. É não ser mais escravo do pecado, não ser mais escravo do medo, não ser mais escravo do sistema do mundo, não ser mais escravo das vontades do mundo, das filosofias do mundo, nem das suas próprias vontades. Mas agora ter uma vida plena, uma vida devotada a Cristo, uma vida cheia da graça, do poder e da esperança que somente Cristo pode nos providenciar. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Amém.